palavra de Deus é viva e eficaz em suas ações, penetrando os sentimentos, vai ao íntimo dos corações. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados no silêncio, rezemos pedindo ao Espírito Santo o auxílio necessário para que compreendamos bem tudo que a palavra hoje nos fala. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, com as nossas crianças e adultos da catequese que hoje retomam, nós demoramos tanto tempo para retomar, para iniciar novas equipes, porque se tratava também da gente aperfeiçoar o método e aperfeiçoar a nós na transmissão da fé. A gente vai ver isso na palavra de Deus. Esta palavra hoje educa-nos num dos aspectos mais importantes da experiência de fé e particularmente na experiência da fé cristã. Com o advento das novas tecnologias, diminuíram as distâncias que existiam entre nós e as outras formas de religião, os outros credos. Às vezes a gente tem uma noção melhor de certas coisas na religião dos outros do que na nossa. Especificamente, a questão hoje é importantíssima. O tema da oração. Vamos lá? Nós estamos hoje entrando no capítulo 18 de Lucas, no seu folheto número 9, capítulo 18, versículo 1 ao 8. Esse texto
como a gente vem com Lucas repetindo no caminho para Jerusalém. Nós já estamos pertinho de Jerusalém. Se você chegar em casa e pegar a sua Bíblia, no final do capítulo 19, já é a entrada de Jesus em Jerusalém, que a gente viveu no domingo de Ramos. Então nós estamos próximos. Só mais 2 capítulos e ele encerra a viagem. Falou Jesus, no domingo passado, da gratuidade, da gratidão e da gratuidade. Domingo atrasado. A fé do tamanho de um grão de mostarda põe a gente para trabalhar e trabalhar como servo inútil. Fizemos o que devíamos fazer. Não reivindicamos nada. E domingo atrasado, foi a gratuidade. E domingo passado, a gratidão nos gestos daquele leproso samaritano curado. Seguramente Jesus percebe o clima no rosto, no semblante dos discípulos. A firmeza com que ele ensina, a clareza com que ele estabelece os critérios para o segmento dele, deixa a turma com a testa franzida. E ele os chama hoje carinhosamente e diz, olha, além da fé que vocês pediram há 2 domingos, da gratidão eu preciso ensinar a vocês uma outra coisa. Vamos lá? Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Então, a questão é necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Nós aprendemos de forma limitada, para não usar uma palavra mais pesada. Nós aprendemos de forma limitada o que é a oração. Um dos melhores e mais fáceis de compreender capítulos do Catecismo da Igreja é exatamente aquela introdução sobre a oração cristã. E depois de ensinar o creio, o Pai Nosso e a doutrina, o Catecismo da Igreja sobre a oração cristã é formidável. Nós temos uma pobre compreensão do que é a oração. A influência do mundo trouxe para o ambiente da igreja, e particularmente para o ambiente da fé, alguns mecanismos de compreensão que não melhorou, piorou em nós, e particularmente pelos dias de hoje, o que a gente entende sobre a oração. O que é a oração? Para que rezar sempre sem nunca desistir? Agora, como eu venho apresentando nos domingos anteriores, Jesus conta uma parábola. Na parábola que ele conta, os discípulos vão se envolvendo e deixando-se envolver-se pelos argumentos de Jesus. Porque é uma parábola que puxa a gente para dentro da história e a gente se torna personagem da história. Jesus conta uma parábola e parece que nos elementos da historinha que ele conta, que ele concorda com o que nós entendemos sobre a oração. Quando a gente está convencido, está vendo, aí ele dá a chascada na linguagem do pescador. Quando o peixe morde a isca, dá a fisgada e ele pega os discípulos e diz, pois é, o que vocês entendem como oração precisa melhorar, está fraco demais. É impressionante essa pedagogia de Jesus. Infelizmente, no nosso pobre cultivo de relação com a palavra, a gente aprendeu a ler as parábolas e achar que elas concordam com a mentalidade da gente. Toda parábola, na verdade, ela desmantela os esquemas do senso comum, da compreensão predominante. E nesse caso aqui, é muito, mas muito forte o golpe,
a chascada que Jesus dá em nós. Ele conta uma parábola para ensinar a necessidade de rezar sempre, sem nunca desistir. Primeiro, teria que perguntar, para que rezar? Nós achamos que a função da oração é uma isca que a gente faz uma ceva até Deus ficar bem pertinho da gente e aí a gente pede o que a gente quer e Ele dá. A gente tem uma visão pobre de Deus. A gente vai falando, uma hora Ele se convence e dá para a gente o que a gente quer. Essa é a interpretação mais pobre, mais vulgar e mais distante do ambiente da Bíblia. Isso não é a função da oração. Na parábola, preste atenção, que ele vai contar, parece que ele concorda. Depois ele desmantela. Vamos? Tomem lá. Dizendo, numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo, brada, fazei-me justiça contra o meu adversário. Faze-me justiça contra o meu adversário. A viúva pede justiça. Ela interpreta, ela já julgou que a causa dela é correta. Ela quer que o juiz ponha as coisas conforme a interpretação que ela faz. Ela não diz para o juiz, averigue se eu tenho de fato direitos, dê a sentença. Ela não pede a sentença. Ela pede que o juiz seja convencido de que os argumentos dela, no processo dela, está correto. E isso não é papel de juiz. Juiz que se preste não se ocupa em escutar nas ruas os gritos de quem está com os processos. Para isso tem as instâncias e as mediações naturais de um lado e de outro, e o processo de investigação acurada dos detalhes, e aí o discernimento e a sentença. Então, a história é contada para derrubar a gente da compreensão equivocada que a gente tem do que é oração. Vamos lá? Faze-me justiça contra o meu adversário. Ela já estabeleceu que o adversário dela não presta, que ela tem todo o direito. É o que a gente falava no dia do pobre Lázaro e dos 10 leprosos. A gente pensa que fé é ganhar as coisas pelo grito. Vamos ver? Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou, eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. Então, primeira coisa, o juiz não é justo. E a viúva também não é correta. Não é não? O juiz está mais preservando a própria causa, não ser agredido, do que a causa da viúva e a causa do adversário. Parábola, e particularmente na nossa cultura brasileira, que nós temos uma relação tão pobre com interpretação de texto. Nossa formação é muito precária. E não se ofendam com o que eu vou falar. E com o advento da porcaria, das notícias resumidas que vêm no WhatsApp, nós empobrecemos grandemente nossa capacidade de visão do todo. Nós deveríamos, por princípio, nos recusar a aceitar notícia fatiada de WhatsApp. Particularmente no Brasil, é a primeira vez que nós temos uma classe média que não tem um nível de instrução como sempre tivemos. Pela primeira vez a gente tem uma classe média que está com uma visão do conjunto fraca e fragmentada.
empobrecida. Nós temos que qualificar nossa visão de mundo, capacitar nossa visão de mundo, e a visão de mundo supõe um empenho demorado da parte da viúva, da parte do adversário e da parte do juiz. O conceito de justiça bíblico não é esse do juiz injusto que, para preservar a própria pele, toma decisões, porque esse juiz a gente já está cheio deles nas notícias que a gente vê dos processos sabotados com as sentenças subterrâneas que vão e tem habeas corpus toda hora que precisar. E depois explode o que a gente sabe. Essa noção, ela está perto de nós, é fácil da gente aplicar em nossa vida. Como há honrosos e respeitosos homens e mulheres da justiça, que eu tenho a graça de conhecer e conviver com eles. Homens e mulheres da justiça com um nível altíssimo de compreensão da justiça e particularmente da vontade de Deus. Faze-me justiça, pede a viúva. E o juiz diz, vou fazer-lhe justiça. E a gente pensa que isso é justiça. Isso não é justiça. Isso é exatamente a corrupção. Porque nem o juiz é justo e nem a viúva é correta. Ela vence no grito e na ameaça. Justiça não é processos que têm resultado em vista das ameaças, dos gritos, das manifestações, dos protestos, da panfletagem na rua e dizer vamos gritar contra o governo, contra a justiça, ou do bate-panela na janela. Justiça não é isso. Isso articula a gente para os processos de organização. Mas isso não pode ser justiça. O Bento XVI trouxe, já falei, mas a gente precisa recorrer. Bento XVI trouxe uma síntese das mais perfeitas. Quando nós escutamos na Bíblia falar de justiça, nós temos que olhar para a nossa realidade e primeiro identificar o que não é a justiça. Nesse caso aqui não é justiça. Segundo, diz Bento XVI, depois temos que identificar o que é a justiça. E o que há de melhor na justiça. E olha que a ciência do direito, a filosofia do direito no mundo ocidental avançou grandemente. Nós temos avanços extraordinários na organização particularmente dos governos e das repúblicas nos últimos 300 anos no Ocidente. Avanços enormes. Mas Bento XVI diz que a justiça mais avançada, coerente, límpida, na linha da fidelidade à filosofia do direito, ainda está longe, olhe para cá, do alcance dessa justiça da cruz. Faço uma síntese só para recordar, porque já preguei isso muitas vezes. A justiça do direito, que não é aquela do juiz e da viúva, mas a justiça da ciência do direito. Qual é o princípio base da filosofia do direito? Justiça é dar a você ou dar ao outro o que de direito é do outro, não é isso? Não é? O argumento fino da justiça é dar ao outro o que de direito é do outro. Olhe para a cruz. A cruz supera isso. Porque Jesus na cruz não diz que eu dou a você, devolvo a você o que de direito é seu. Na cruz, Jesus vai mais longe. Ele diz, na cruz eu te dou o que por direito você perdeu. Tem diferença? Tem diferença? Tem diferença? Da justiça, da filosofia do direito é dar ao outro o que é de direito do outro. Na cruz é dar a você o que por direito você perdeu. Jesus não diz, porque você é boazinha, bonzinho, eu te dou o meu corpo e sangue para garantir
a cadeira do corretinho, do certinho no céu. Ele diz, exatamente porque você não dá conta de pagar pelos seus pecados, eu te dou o meu corpo e o meu sangue para te salvar. Então diz Bento XVI, na justiça da cruz, Cristo não nos devolve o direito, o que por direito é nosso, mas na justiça da cruz, Cristo dá-se a nós. Então, a justiça da cruz é, dou-me a você. A justiça do amor é, dou-me a você. Dou minha vida, dou meu amor, derramo-me por você. Dê uma salva de palmas para ele, minha gente. Reage. Essa justiça da cruz, ela é infinitamente superior. Porque ela quebra a compreensão equivocada do porquê rezamos. Por que nós rezamos? Infelizmente, muito pai e muita mãe, os pais dos catequizandos aqui, muitos ensinaram de forma limitada, não estou dizendo necessariamente errada, mas limitada, as crianças a rezarem. Para quê, papai? Para que mamãe rezar? Para o papai do céu dar para a gente o que você quer. Aí a criança começa a bajular o papai do céu, porque ele é um papai Noel que vai dar para mim o que eu quero sempre. E a oração não é para isso. A oração alcança um nível infinitamente superior a isso. Conseguiu o que eu quero. Vamos ver? A viúva conseguiu no grito. E o juiz injusto conseguiu para desocupar-se de um aborrecimento e de uma ameaça. Isso não é fé, isso não é religião cristã, isso não é o conceito de oração nosso. Está desmantelado já. Já disse que Jesus conta a historiazinha, a gente se entrega na história, isso mesmo, olha que bacana, essa viúva perseverante desse jeito, você tem que desmantelar. Para desmantelar nossa compreensão pobre. Vamos ver? E o Senhor acrescentou. Olha como é que Jesus contando a parábola, como é que ele define o juiz. Vamos. Escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele. Será que vai fazê-los esperar? Espera lá. Esse é um dos temas mais difíceis na vida espiritual. Eu tenho certeza que alguns aqui vão ficar muito tocados com o que vou falar agora. Ai, ai, ai. Como lidar com aquela sensação que às vezes a gente tem, e às vezes essa sensação dura, de que Deus está demorando a vir em socorro da gente. Como lidar com essa experiência de demora de Deus? Como cultivar uma fé e uma relação com Deus numa experiência de Ele não está, Ele sabe o que eu preciso, sabe da minha necessidade, mas Ele não tem olhado por mim. Como lidar com isso? A demora de Deus. Nós pensamos que o papel da oração é acelerar o processo, não é? Nós pensamos que é a coisa da viúva. Grita, faz manifesto, faz um abaixo-assinado, liga para a imprensa para vir que isso aqui vai ficar do jeito que a gente quer. Não é essa a compreensão que nós temos de justiça no Brasil? Liga para a imprensa, posta nas redes sociais, desmantela ele. Nós temos uma noção tão chula, não vou falar de lixo, porque a gente hoje precisa respeitar o lixo. Mas nós temos uma noção tão chula de direito, que nós pensamos que direito é barulho. E trouxemos essa compreensão pobre do direito para a relação com Deus na oração. Achamos que o grito resolve. O berro resolve. Antecipa. A zoeira antecipa esse Deus
que parece que não nos vê. A gente pode se revoltar diante das realidades e da experiência de uma demora de Deus? Pode. Tem problema não, pode gritar. Mas não fique só com a revolta. Jesus também na cruz reagiu. Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Ele também experimentou essa sensação de abandono e de demora. O Salmo 44 não é o que tem no folheto seu. O Salmo 44 é impressionante. Versículo 24 diz assim: se você está passando por grandes provações na vida de oração, reze essa semana o Salmo 44 várias vezes. Olha o que o salmista diz. Acorda, Senhor, porque dormes. Sai do teu sono, Senhor. Não rejeites para sempre aquele que te grita. Porque escondes a tua face e esqueces nossa desgraça e nossa opressão, Senhor. Nossa garganta se arrasta no pó, nosso ventre está colado no solo. Levanta-te, socorro, resgata-nos, em nome da tua fidelidade. A própria Bíblia tem textos de desabafos enormes, de gritos, de lamentos, com a demora de Deus. O problema é quando você põe o seu desespero para reger a sua relação com Deus e não a sua fé. Tem diferença? Tem gente que caminha anos e anos na igreja, na religião, guiado pelo desespero, pelo medo, pelo pavor, e não pela fé. Reza mais porque tem medo do que porque tem confiança. Pede mais por pavor do que por fidelidade na relação com Deus. Como desmantelar essa compreensão pobre, chula, de que o papel da oração é conseguir que Deus faça tudo do jeito que a gente quer e no tempo que a gente grita. Jesus fala de um problema grave. Gente que reza, não vê a resposta de Deus e cai na apostasia final, que é o tema do juízo final. Zacarias, capítulo 1, versículo 12. Um anjo do Senhor, no meio de um bosque de murtas, aquele perfume das murtas, o anjo, no meio das murtas, grita a Deus: até quando, Senhor de todo poder, tardarás a ter piedade do teu povo? Há 70 anos estás irritado contra teu povo, Senhor. Veja, volta ao Evangelho. Jesus diz que essa sensação que você tem de que Deus está demorando, de que Deus está fazendo você esperar demais, essa sensação, esse desconforto, essa angústia que vai, quanto mais eu rezo, mais angustiado eu fico. Essa sensação de demora de Deus é fruto agora não mais de rezar mais, mas tem outro problema em você que está em crise, que é mais grave. Vamos ver? Vamos achar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Deus sempre faz justiça bem depressa. E depois que Jesus ofereceu sua vida na cruz, nós somos o único povo e a única religião no mundo que diz que ele fez justiça antes que eu pedisse, antes que eu merecesse, antes que eu suplicasse. Depois que ele morreu na cruz por nós, nós somos a única religião no mundo que quando rezamos, voltamos para a cruz e dizemos: Senhor, eu peço, mas eu sei que o Senhor já fez justiça
muito antes que eu te peça, que eu grite. Jesus vai dizer que o sentimento de que Deus está demorando é fruto de outra coisa. Vamos ver? Mas, veja, juntos, Brada e Viviane, mas... O Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Ah, Jesus! Esse sentimento de que Deus está longe, de que Deus não responde, de que o problema não é vencido, de que não vou conseguir, não... Ah, Jesus, isso tem uma... Agora não é mais reza e grito da viúva, não é mais passeata, não é mais panelaço, não é mais protesto, não é mais grito, não é mais ameaça. Ah, Jesus, o problema meu é a fé. Que mesmo do tamanho de um grão de mostarda, eu posso dizer a essa moreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, ela obedece sem barulho. A sensação de demora de Deus te leva à apostasia. Apostasia é negar a fé no seu conjunto ou partes da fé. Hoje está cheio de apóstatas dentro da igreja. Aquelas pessoas que estão na igreja, mas que creem em algumas coisas somente. Diz, eu acho isso aqui bacana, mas isso aqui eu não acredito não. Isso aqui é bonitinho, eu gosto demais, creio demais, mas isso aqui eu não acredito não. Isso é apostasia. O sentimento de que Deus demora faz a gente cair na apostasia. Abandono da fé ou de parte do conteúdo e da doutrina da fé. Um abandono que já Cristo percebia nos discípulos que estavam seguindo a Ele, enfraquecendo no seguimento. Estamos caminhando para Jerusalém e as coisas não estão ficando do jeito que a gente queria. Tem 3 anos que nós seguimos esse cara e quanto mais perto de Jerusalém, mais ele fala da sua morte na cruz e não vai ficar do jeito que nós queremos. Essa turma está esfriando na relação com ele. Para que é que rezamos? Tem aqueles supersticiosos que tratam a palavra de Deus como mandinga, como se ela fosse carta da cigana que lê as cartas e lê a mão. Estou passando por tanta aprovação, Senhor, eu vou abrir a Bíblia agora, Senhor, dê aquela palavra poderosa, aquela palavra que vai me fazer conseguir o que eu quero, Senhor, eu creio. E pá, abre a Bíblia. E o que ela encontra? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não, Senhor, não é essa palavra. Jesus está te chamando de bom ladrão, de boa ladra, que você vai com ele para o paraíso hoje. Boa coisa você não é. Você é um ladrão. Você vai estar comigo no paraíso, mas ladrão você é. Cuidado. A palavra de Deus não é mandinga, não é lê sorte. Qual é a função da palavra de Deus no ordenamento da fé e da relação com Deus na oração? Para que rezamos? A primeira leitura fala de Moisés na grande intercessão pelo exército de Israel no combate. Lembra? Enquanto Moisés erguia os braços e rezava, Israel vencia. Moisés cansava de rezar, descia o braço e parava de rezar, Amaleque ganhava a guerra. E aí perceberam que precisava pôr uma pedra para ele sentar e precisava escorar os braços, e aí ele venceu. Os irmãos evangélicos fazem quase uma apostasia. Mas esse texto está querendo dizer uma outra coisa. Está querendo dizer que a garantia da sua vitória na sua vida não deve unicamente aos seus esforços. Tudo em nossa vida depende sempre da mão de Deus. Amém? Você batalha, você luta, você reza, você cultiva, mas tudo tem que estar na mão de Deus. Dele. A pedra que Moisés sentou prefigura a igreja. Cristo oferece o seu corpo e sangue pregado na cruz com os braços erguidos. Moisés prefigura Cristo, a pedra é a igreja. E quem segura os braços de Cristo?
prefigura os apóstolos e nós, cristãos, não deixando que a graça de Cristo deixe de cair sobre o mundo. Não é para a gente repetir aquela mandinga de Moisés como se fosse uma superstição. Mas o mais importante vem agora. Tome comigo a segunda leitura. Pai e mãe, meninas e meninos da catequese, catequistas, peguem comigo a segunda leitura. Para que é que tem a Bíblia? É para me ajudar a encontrar palavras sábias para que eu consiga realizar os meus sonhos? Não! A Bíblia tem uma função infinitamente superior a sonhos e ambições minhas e suas. A Bíblia, a palavra de Deus, tem uma outra função. Vamos lá? Caríssimo, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste. Ah, eu queria tanto que você, pai e mãe, antes de você morrer, que essa fosse a herança que você desse para o seu filho. Filha, filho, permanece firme naquilo que você aprendeu e aceitou como verdade de fé. Você sabe de quem você recebeu isso. Toma a herança da fé. Continua. Desde a infância, conheces as sagradas escrituras. Para que menino aprende a Bíblia? Para que uma criança aprende a Bíblia? Veja, elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha, eu vou dizer uma coisa pesada, genérica. Eu sei que tem situações, exceções preciosas. Mas esse é o problema. Que nós não lemos a Bíblia e nem rezamos com a finalidade de receber a comunicação da sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Nós lemos a Bíblia e se tem um tema que não impacta o mundo hoje, é o tema da salvação em Cristo Jesus. O tema que impacta-nos hoje é a solução imediata dos problemas. E não a salvação. Salvação é o que vem agora. Vamos ver, o que é essa salvação? Toda a Escritura é inspirada por Deus. E útil, para que ela é útil? Pai e mãe, crianças da catequese, leiam. Para quê? Para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça. Olhe para a cruz. Na justiça da cruz. Não da viúva e nem do juiz injusto. Não caia na besteira de sair daqui achando que no grito você vai resolver no mundo e na relação com Deus. Então, a Escritura ensina, argumenta, corrige, educa na justiça. Para quê? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Espera lá, não passa a página não. Aqui é que vem o tutano do osso. Não tem coisa mais difícil do que praticar a obra boa quando a gente está passando por aquelas provações da viúva. A sensação de que Deus não escuta. Os problemas só aumentando. Os processos da gente não avançam. As causas da gente não avançam, não progridem. Aquela sensação de que nada caminha do jeito que eu investi, planejei e dediquei. Como cultivar uma vida de fé, como abrir a palavra de Deus todos os dias, como rezar todos os dias, para quê? Para ser perfeito, qualificado para toda boa obra. Olha para o Brasil, minha gente. Olha o caos que está no Brasil. Por que o Brasil está no caos que está? Porque nós somos um país maciçamente cristão, católicos e evangélicos, beiramos os 90% de católicos e evangélicos, conhecemos a palavra de Deus, mas nós usamos a palavra de Deus não para sermos qualificados e capacitados e perfeitos para a obra boa. Nós usamos a palavra de Deus para a gente conseguir realizar o que a gente quer.
Quem estabelece que obra é boa para que eu pratique é Ele. Não sou eu. Não são meus desejos. Não são meus afetos, mas Ele. Na sua vida de oração, na sua relação com a palavra de Deus, você experimenta a mão poderosa de Deus, tornando você perfeita, perfeito, qualificado e capacitado para praticar a obra boa, principalmente quando tudo está ruim. Quando a mulher está te enchendo o saco, quando o marido está te enchendo as paciências, você persevera na obra boa. Quando os filhos só te dão trabalho, você persevera na obra boa. Quando seu pai e sua mãe está sendo completamente de tudo, fora de tudo que você queria, você persevera na obra boa. Pergunte se a palavra de Deus capacita e qualifica você para isso. Passa a página. Agora vamos. Pai e mãe. Nós demoramos 2 anos dando catequese para as crianças, porque elas chegam sem nenhuma educação na fé de dentro de casa. Nós começamos ontem, né, a catequese, com novas turmas, hoje, com novas turmas, e o critério é, o pai e a mãe têm que ter vida cristã com as crianças, participar da missa. E deixamos todos os feriadões emendados livres para vocês baterem perna, mas chegar com tempo para a missa. Tá bom, pai e mãe? Ou onde viajar, participe da missa. Porque a função da catequese, o ápice da catequese, é capacitar e qualificar a gente para a obra boa da salvação. Veja, o desabafo de Paulo com Timóteo. Um bispo, gente. Paulo está desabafando assim com um bispo. Olha o tanto que o trem já estava difícil no primeiro século. Vamos lá? Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir a julgar os vivos e os mortos, e em virtude da sua manifestação gloriosa e do seu reino, eu te peço com insistência, brada igreja. Proclama a palavra, insiste oportuna ou importunamente, argumenta, repreende, aconselha com toda a paciência e doutrina. Eu te peço com insistência, pai e mãe, vô e vó, catequista, padre, proclama a palavra, insiste oportuna e importunamente, argumenta, repreende, aconselha com toda paciência e doutrina. Crianças, sabe o que significa oportuno ou importunamente? Você fala para o papai assim, papai, eu não quero ouvir. Papai fala, não tem menor problema você não querer ouvir. Senta aqui, vai ouvir do mesmo jeito. Importunamente eu estou te importunando. E não é oportuna a hora para falar, mas eu vou falar agora. Senta aqui, você vai ouvir benzinho. É o esposo, a esposa, que diante dos dramas e conflitos mais difíceis, chama o marido e fala, bem, eu sei que você não quer ouvir agora, mas você vai ouvir agora. Senta aqui. Você só vem falar dessas coisas na hora que eu estou mais estourado. Não tem importância não, benzinho. É importuno? Mas você vai ouvir agora. Amém?